E aí, pessoal, tomei uma dura do Pablo Bueno, isso mesmo, tomei uma dura. Mas mesmo diante disso, acho que tem uma informação muito legal que o torcedor tricolor vai curtir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas não esqueça, o OneXBet está de volta a este canal com aquela ação das camisas tricolores. Então quem colocar o Cidade Dias lá no código promocional vai concorrer à camisa tricolor, basta que mande um print lá pro meu e-mail, cesarcidadedias@gmail.com, e aí você vai estar concorrendo à camisa tricolor, oferecimento OneXBet. Gente, o vídeo que eu fiz à tarde de ontem, eu valorizei muito a participação do Jonathan Robert na partida contra o Brasiliense, principalmente na evolução que ele tem, e salientei que ele jogaria pelo lado esquerdo de ataque, mesmo que ele nunca tenha sido o homem ali. Eu falei isso no vídeo. Mas na parte final do vídeo, eu digo que se o Ferreira for embora, o Grêmio já pode ter ali uma possibilidade de substituição. Lembrando que aquela posição foi ocupada pelo Pedro Rocha, foi ocupada pelo Everton, foi ocupada pelo PP e está sendo muito bem conduzida pelo Ferreira, o melhor jogador do Grêmio na temporada. E eu disse que ele podia ir porque a gente tinha que ter essa ideia de segmento. Você não quis diminuir o Ferreira, pelo contrário, vocês sabem aqui o tamanho do apoio que eu dei sempre pro Ferreira, mesmo nos piores momentos. Mas o Pablo Bueno, o empresário do jogador, a quem eu particularmente gosto muito, porque eu gosto desse modelo de pessoa. O cara se irritou comigo, ele se ofendeu, ele pô, César, tá de brincadeira, César. Fez aí, diminuiu o Ferreira, botou o Ferreira contra a torcida e tal. E eu gosto disso, eu não sei qual o recorte que passaram para ele do vídeo, porque eu só elogio o Ferreira, mas enfim. Passaram um recorte lá. E ele se irritou e veio para dentro. E disse, César, pô, tá botando Ferreira e tal e tal. Pô, tu sabe que eu quero que o Ferreira fique. Tu sabe que o Ferreira recebe um monte de sondagem e ele quer continuar. Porque ele quer ficar aqui. A gente sabe que tem que ter um monte de coisa e eu quero, né? Ouvi. Por quê? Porque diante dessa colocação, e eu vou confessar, eu não tive nenhum interesse no vídeo, eu até depois olhei o vídeo e tem um recorte que realmente parece que eu tô mandando o Ferreira embora, que não é o caso. Mas eu tô dizendo que o Grêmio segue, que a vida segue. Independente de jogadores, o Grêmio é muito maior que qualquer jogador, e é maior que o Ferreira, com todo respeito ao Pablo, quem quer que seja. E é maior que qualquer jogador, nunca teve um jogador. O Grêmio um dia perdeu o Ronaldinho e seguiu vivo. Então, não é esse o problema. Então, quando a gente tem essa condição, a gente precisa pensar sempre, tá, mas o que tem de realidade nisso? E aí a gente tem que posicionar o torcedor com o que a gente está vendo. E aí é legal, achei legal, gostei da franqueza, gosto da franqueza do Pablo, porque o Pablo sempre foi assim comigo, já brigamos umas 10 vezes, mas sempre olho no olho, sempre franco, e isso é muito bom. E aí o Pablo me dá a chamada, eu digo, tá bom, vamos ver o que tem. E quando tu começa a ver o seguinte, opa, recebeu sondagem de fato, o jogador quer ficar. Existe uma negociação que corre em sigilo, que ninguém está sabendo. Tem gente que diz que já se reuniu, tem gente que diz que não se reuniu, tem gente que diz o pedido dele. O fato é que o Pablo já tem conversa com o Grêmio, obviamente, e obrigatoriamente Marcos Herrmann, com toda a sua sabedoria, está sabendo levar isso na maior tranquilidade, sem criar nenhum tipo de coisa. Minha sensação, não é informação, sensação, as coisas estão caminhando muito bem para um aumento no valor, um aumento na multa e principalmente a garantia da permanência dele aqui. Por esse assunto que o Pablo me colocou ontem. A ambição do jogador em permanecer aqui com visões maiores. O Pablo chegou a usar uma expressão dizendo o seguinte, pô, os caras sempre me botam numa situação ruim, sempre dizem que eu não sou legal e tal. E eu já fiz várias dessas dando demonstrações de que eu penso sim também no Grêmio. E eu acho que é fato isso. E em cima dessa realidade a gente tem que colocar principalmente
que o resultado das coisas que o Pablo tem falado acabam acontecendo. E o resultado que ele diz agora é: a única chance do Ferreira ganhar um espaço em seleção brasileira é estando no Grêmio. E a ambição do jogador também é essa: buscar um espaço na seleção brasileira. Tentar, de repente, uma Copa do Mundo, buscar um espaço. Essa é uma das ambições desse atleta. E ele sabe que, neste caso, o único lugar hoje que não precisa de adaptação, que ele está forte, que ele está com confiança, é o Grêmio. E isso fortalece ainda mais essa relação. E aí a gente tem que ser muito, mas muito, tentar pegar todos as pequenas informações, juntar e fazer dela uma notícia. Que é, tu constrói um ambiente onde o Grêmio negocia silenciosamente, as coisas caminham bem, o Pablo quer que o jogador permaneça. O Pablo quer. O staff do jogador, que é o Pablo o principal mentor, quer a permanência dele no Grêmio. Claro que tem que ter algum tipo de reformulação no salário, isso a gente já sabe, mas quer a permanência dele no Grêmio. E o jogador tem no Grêmio a chance de chegar à seleção brasileira, que é uma das suas ambições. Ah, mas tem o pai do jogador que está vendo uma possibilidade de um grande salário fora. Tem, claro que tem. Pontos negativos tem também, a gente sabe. Só que quando a gente entende principalmente a cabeça do Pablo e a cabeça do Ferreira, fica mais fácil de compreender que se o Grêmio conseguir montar algo importante para ele, o negócio vai ser simplesmente assinado, as coisas vão caminhar e tudo vai dar certo. Lembrando que uma das principais peças dessa engrenagem chama-se Carlos Amodeu. Carlos Amodeu, que tem o respeito do Pablo, Sidão Sidão não no sentido de amizade, mas no sentido tiveram afinidade no sentido da negociação. Foi o Amodeu que salvou aquela negociação naquele episódio quando o Ferreira estava praticamente fora do Grêmio. Foi o Amodeu que salva o Ferreira, então isso tem que ir para conta dele. E aí a gente vai, a partir de agora, imaginando que as coisas estão caminhando muito bem para esse sentido, principalmente por esse sentimento. Quando alguém se ofende, no caso se ofendeu comigo, porque entendeu que eu botei ele contra o torcedor, que eu não tive essa intenção, mas se ele se sentiu ofendido, ele tem razão. Quando acontece isso, atentem-se, porque tem coisas em volta disso que são maiores. E a maior, me parece, é exatamente essa intenção e esse caminho que indica que em muito pouco tempo nós teremos Ferreira, não é ampliando o contrato, aumentando seu contrato e permanecendo no tricolor com mais tranquilidade. E o resto ele sabe fazer, pega a bola, vai para cima, ganha os jogos por Grêmio, o torcedor está feliz. O Pablo só se enganou no negócio, o torcedor ama o Ferreira e ninguém vai conseguir botar o Ferreira contra o torcedor. E quem diria eu, né? Não tenho nenhum poder para isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.